portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, morto per la libertà, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Bom dia, hoje 5 de março de 2021, estamos no ar para mais um programa A La Matina pela manhã, produzida pelos companheiros do Fronteira Vermelha. Hoje vamos debater e discutir sobre a guerra na Ucrânia, o conflito armado entre Rússia e Ucrânia, que está acontecendo nesse momento no leste europeu e seus desdobramentos. E hoje teremos como convidado o camarada Mário Maestre. Segundo o historiador, a ofensiva da Rússia na Ucrânia tem suas raízes no amplo e incessante assédio dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia, em plano de remodelamento neocolonial daquelas regiões da Europa. Trataria-se de momento de extrema gravidade naquele confronto, que pode decidir a sorte da Rússia, com repercussões gravíssimas para os trabalhadores de todo o mundo. Fronteira Vermelha entrevista o camarada Mário Maestre, classificado em 2022 entre os 100 historiadores mais citados da América Latina. Bom dia, camarada, companheiro Maestre. No contexto histórico mais amplo dessa guerra, como que se inserem os atuais sucessos em curso na Ucrânia? Bom dia para todas e para todos, né? Eu gostaria de retomar aqui uma reflexão que eu já desenvolvi e apresentei em artigo, né? Procurando enfocar esta questão na sua totalidade, na sua globalidade, para poder compreender os desenvolvimentos atuais, não na sua singularidade, mas nas suas raízes últimas, né? Que, na realidade, embalam, determinam esse processo, né? A restauração capitalista na China, que se desenvolveu a partir de 1978, sob a direção de Deng Xiaoping, né? E a seguir, né, quase 10 anos depois, nos territórios da antiga União Soviética e de todos os países fronteiriços, né, do chamado socialismo real, que vai se dar com a queda, primeiro, do Muro em Berlim, em 1989, 91. Esse avanço, essa restauração capitalista, foi uma derrota histórica terrível para a classe trabalhadora. Nós podemos até, numa imagem, apresentar essa questão como uma hecatombe, né? Que abriu, e aí é o grande problema, que abriu uma era contra-revolucionária. Essa era contra-revolucionária que permanece, né, e se radicaliza até os dias de hoje. Nós vivemos numa era contra-revolucionária, né? Na nova ordem hegemônica construída a partir daqueles sucessos, né, as perdas, os retrocessos, os golpes, né, dos trabalhadores, da população, através de todo o mundo, não foi só apenas naquela região. Isso se espraiou, esse movimento, nos países capitalistas desenvolvidos, nos países capitalistas não desenvolvidos, né? As perdas foram terríveis, né? E o capitalismo, vocês se recordam, né, daquele tempo dos mais, né, daqueles tempos do capitalismo triunfante, né? Esse capital internacional, sempre sob a direção de Washington, do capitalismo, do imperialismo yankee, né?
ele olhou o mundo como, né, se diante de si se apresentasse um verdadeiro céu de brigadeiro. Ou seja, né, ele contava, né, que, né, a penetração violenta foi aquele verdadeiro saque, né, das antigas áreas de economia nacionalizada e planificada da União Soviética, desses países, dos países de leste europeu, né? O imperialismo acreditava que essa penetração, né, de rapaz violenta e a radicalização, né, da exploração através de todo mundo, através das privatizações, né, perda de conquistas dos trabalhadores, iam garantir ao grande capital, né, um século, né, de bonança, de vida boa, de grande exploração. Né? É que se previa, né, e era essa previsão do chamado Novo Século Americano. Né? Claro que para realizar, né, esse relançamento, né, da economia capitalista, né, com a sua taxa de lucro decrescente, né, para realizar esse lançamento, que estavam nesse novo século americano, eles iam continuar esse processo, radicalizar o processo de barbarização social do mundo, e mesmo das suas sociedades, né? Entretanto, o destino, né? O destino, ele traz surpresas, né? O grande capital não conseguiu gozar efetivamente, nem mesmo há 20 anos, né, daquela festança canibalesca, né, panturélica, que pretendia se desenvolver, né, para desenvolver sua economia. Né? As razões foram múltiplas desse fracasso, desse impasse. Né? Não vamos repetir todas, mas se destacam, né? Para manter essa ordem, eles realizaram uma série de operações militares extremamente desastrosas, danosas para a própria acumulação de capital, Iraque, Afeganistão, né? E, sobretudo, teve né, dois problemas que colocaram dificuldade para essa expansão do grande capital, do conglomerado imperialista dirigido pelos Estados Unidos. Né? Na Rússia, que havia se transformado, né, num quarto de despejo do grande capital internacional durante a era de Yeltsin, né, 1991, 1999, aquele bêbado que era um homem dos Estados Unidos, né, deu lugar à era Putin. Né? Na era Putin nós vamos ter um processo na reorganização do capitalismo russo. Né? Putin aceita as expropriações, né? Ele aceita, a base social dele é essa, aceita as expropriações das propriedades públicas, né? Aquele assalto às riquezas públicas, né? Disciplina boa parte daquele capitalismo gangsteril que agia com objetivos exclusivamente seus, né? Pouco preocupado com a própria situação nacional. E, na realidade, é interessante que ele apoie essa reorganização capitalista, né? Logicamente, na exploração dos trabalhadores russos, nem se fala, mas nesse processo de organização vai desempenhar um papel muito grande as grandes empresas estatais. Né? Ele volta, ele recolhe as grandes empresas estatais, sobretudo petrolíferas, relativas aos armamentos e às empresas espaciais. Tudo herdado da antiga União Soviética, mas, logicamente, tudo a serviço do grande capital privado russo. Né?
Na realidade, isso foi já um golpe, né, para o grande capital estadunidense. O golpe ainda mais duro, né, receberam com a China. Né? A China primeiro se inseriu na divisão internacional do trabalho como uma produtora de mercadorias, de bugigangas, né, mercadorias de baixo valor agregado, né, claro, explorando violentamente os trabalhadores chineses, né, alguns se transformaram, tivemos situações quase de semi-escravidão, né, e trabalhadores controlados, né, e disciplinados, né, por Partido Comunista, de que comunista só tinha um nome, não, que se transformou num partido burguês nacionalista. Né? Mas nesse processo a China modernizou sua estrutura produtiva, né? Isso, paradoxalmente, o que é mais impressionante, ele fez esse processo, essa modernização, apoiado nos capitais nacionais chineses, né, essa acumulação interna, os capitais estatais, né, herança do período socialista, e capitais internacionais, né, que ganharam riquezas fabulosas com essa exploração da força de trabalho e do mercado chinês, que é um mercado mastodôntico, né? É uma parte significativa do mercado mundial. Né? E aí a surpresa do próprio capital, do imperialismo, do conglomerado imperialista dirigido pelos Estados Unidos, né? Eu sempre faço aquela imagem, né? O dragão, né, que estava ali fazendo umas fumacinhas inocentes, né? E de uma hora para outra, né, rapidamente, né, começou a expelir pelas ventas labaredas, né, através do mundo, que expressavam o nascimento do imperialismo chinês. Né? O imperialismo chinês, né, foi um processo de reprodução, de acumulação e reprodução do capital, um processo, né, natural, normal ao capital, né, que precisava um espaço vital através do mundo, né? Precisava exportar seus capitais, como, né, todo imperialismo que se preze, né? E, logicamente, quem dominava o campo, né, do campo internacional dos Estados Unidos, e vai ver essa competição, né? Essa competição muito dura. Né? Camarada, qual é o programa do grande capital internacional para superar essa crise estrutural, afinal? Meu caro Pimentel, né? Na realidade, nessa situação já de competição, né, que já não tinha mais essa hegemonia total, essa capacidade de reorganização do mundo como havia dado após 91, né? O capital, o grande capital, o capital em geral, né? O capital na sua fase senil, né? Conheceu a grande crise de 2008, né? Que muitos economistas apresentam como a mais grave, certamente foi a mais grave crise desde a Grande Depressão de 1929. A Grande Depressão de 1929, que só foi possível sair dela através da Segunda Guerra Mundial. Né? Temos que ter claro isso. Né? Esse capitalismo, como eu falei, na sua senilidade, né? Ele já está em condição, ele já deveria ter sido superado há décadas. Né? O capitalismo mostra-se capaz hoje de desenvolver suas forças produtivas materiais, como fez no século XIX, como fez, né, no começo do século XX, como fez mesmo após a guerra, durante esse período. Né? Ele é incapaz de desenvolver as forças produtivas, materiais produtivos, que é necessário, né, para recuperar e desenvolver sua taxa de lucro, né?
a não ser produzindo a destruição e a barbarização social. Esse é um processo, né? E aí ele se depara, né? Ele se depara com aquele cenário que eu descrevi. O Putin, que é representante desse capitalismo, o capitalismo frágil russo, né? De caráter violento com os trabalhadores, como todo o capitalismo, ele tinha durante décadas, ele teve toda a boa vontade com, digamos, o Ocidente. Ele queria se incorporar na divisão internacional do trabalho, né, ainda de forma mais profunda. Ele se incorporou em boa parte, sobretudo nas suas relações com a Alemanha, né, mas ele queria se incorporar plenamente, né? Entretanto, o Ocidente, digamos, para simplificar, não aceitaram esse processo, né? Não aceitaram não é porque não queriam, não é? Essa questão não é por querer ou não querer, não é? É porque tem as forças internas determinam os grandes funcionamentos, as grandes ações, né? O capitalismo internacional, dirigido pelos Estados Unidos, para retomar o fôlego, né? E conseguir se construir aquele mais um século né, de bonança, de desenvolvimento sob a sorte do mundo, né? Ele necessitava e necessita, aqui está o âmago da questão, né? Ele necessitava e necessita a desorganização do Estado russo. Ele necessitava que, com essa desorganização do Estado russo, ele pudesse retomar a balcanização que se procedeu quando, no contexto da balcanização da ex-União Soviética, do antigo Império Czarista, que se dissolveu, que se procedeu a partir de 1891. Ele queria continuar naquela divisão, as repúblicas pulando de um lado para outro, né? E nesse processo, né, enfraquecimento total dessa região, né, esses imensos territórios e riquíssimos territórios russos, ainda mais agora com a crise climática, boa parte dessas regiões agora pode ser exploradas economicamente, né, esses imensos territórios russos e as regiões limítrofes, algumas das melhores terras do mundo, né? Aquelas da Ucrânia, né? Isso tudo seria transformado, né? E esse é o projeto, isso que está se procurando fazer, em uma semicolônia dos Estados Unidos e da Europa, dos grandes estados imperialistas. Os europeus estão lá sofrendo, né? Do grande capital, né? E é interessante, minha gente, que esse projeto de transformar toda essa área numa semicolônia era o projeto do capital monopólico alemão sob o nazismo. Quando Hitler falava do espaço vital, no livro Minha Luta, ele falava de transformar aquilo numa área semicolonial da Alemanha. É o que estão fazendo hoje, né? Porque é uma necessidade do capital europeu para conseguir superar suas contradições, né, sob a sorte da humanidade. Por isso que a única possibilidade nem falo, né, de superar essas contradições, é o processo da Revolução Socialista, né? Portanto, para colocar em marcha esse projeto, o imperialismo, o conglomerado imperialista dirigido pelos Estados Unidos, com grande destaque o imperialismo europeu, né, mantiveram um ataque, um assédio, né, incessante à Rússia. Todos nós nos lembramos disso, né? E se serviram de desculpas, de subterfúgios realmente terraplanistas, né? O que mostra hoje, né, a barbarização cultural permitida pela própria grande mídia, né? O primeiro grande passo foi
e aí o favorecimento do separatismo tchetcheno, né? Financiado pelo imperialismo, né? Com aquelas hordas muçulmanas. Mas o eixo central da ofensiva foi, né, continuar a pressão militar contra a Rússia, uma pressão militar que havia contribuído, não havia sido a causa, mas havia contribuído fortemente para a explosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, em 1991. Né? E é interessante, aqui está uma questão que já se sabe, não há dúvida de discussão, os próprios grandes jornais alemães já revelaram isso, confirmaram isso. Em 1990, quando estava já nesse processo do Gorbachev, né, estava rifando, né, o socialismo e a União Soviética, nos acordos que fizeram, nos pseudo-acordos que fizeram com o capitalismo, com o imperialismo, estava claro, né, que o imperialismo e a OTAN não avançariam um centímetro que fosse em direção ao leste. Acabou o socialismo, não tem razão para a OTAN, pensava o mentecapto do Gorbachev e aqueles que estavam no processo de assalto dos bens socializados, né? Então não tem razão, vamos viver todo mundo explorando os trabalhadores, né? Entretanto, né, sem parar um momento, né? A OTAN, né, que é um instrumento dos Estados Unidos, né, empreendeu uma corrida, né, desenfreada, né, apertando cada vez mais o cerco não agora a União Soviética, mas a Rússia, né, se aproximando das fronteiras. Né. Isso aí já foi repetido diversas vezes. Né. A OTAN engoliu os países satélites, primeiro da antiga União Soviética, Polônia, Hungria, tudo isso aí, né? E logo começou a entrar nas repúblicas desgarradas da antiga União Soviética, aquelas que se separaram, né? Aí na República Tcheca, na Hungria, Bulgária, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia, Croácia, Montenegro, Macedônia do Norte, todos se transformaram em membros da OTAN, ou seja, bases do imperialismo americano e europeu, com armas, né, em redor da fronteira russa e com armas, não, com possibilidade de colocar armas atômicas. Né? A Rússia de Putin, né, não tem nada a ver com Putin. Né? A Rússia de Putin, né, com o aparato defensivo, exército, né, iniciou uma resposta a essa ofensiva. Né? A primeira grande resposta foi, né, quando enviou seus exércitos contra o expansionismo da Geórgia, que estava se preparando para entrar também na OTAN. Para você ver, a Geórgia é o país a terra do pai dos povos, né? Em 2008, né? Mas tivemos outros casos como esse. Porém, o grande salto de qualidade, a grande ofensiva, né? A estocada final, nós podemos dizer, né? Do imperialismo, né? Apoiado sempre, né, por seus súcubos europeus, foi na Ucrânia. Em 2014, a OTAN, todos nós sabemos, tinha um governo pró-russo, mas que se equilibrava entre a Rússia, né, com todos aqueles oligarcas, com todo aquele capitalismo gangsterio, que se equilibrava entre a Rússia e a Europa, né? Dando uma mordida na Rússia, dando uma mordida na União Europeia, mas o imperialismo entra ali, nas suas revoluções coloridas, né? E entroniza um governo fantoche. Foi um governo fantoche.
A partir desse momento, não há mais independência nacional. Antes havia, né? Não há, a independência nacional foi quebrada, né? Um governo fantoche, terrivelmente filo-ocidental, começou as privatizações, porque tinha uma grande área ainda da economia que não havia sido privatizada, né? As privatizações exigidas da FMI, todo esse processo, e, sobretudo, um governo em um estado russofóbico, né? Numa região que há uma grande população de língua russa, de origem russa, né? E é interessante, né? Na grande revolução colorida do Euromaidan, né? Que foi tão festejada, filmes, né? A Globo, como sempre, né? se lavou a alma, né? Ninguém fala, houve uma colaboração estreita de milícias neonazistas, né? E milícias importantes, né? Herdeiras das hordas ucranianas, que haviam avassalado esses territórios e a própria União Soviética, né? Ao lado dos nazistas, dos criminosos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Né? Divisões lutaram, né? Ucranianas, fascistas ucranianas, lutaram contra a União Soviética. E aí essas hordas fascistas, ultranacionalistas, né, lavaram a égua, né? E tem casos terríveis, né, que a mídia praticamente silenciou. Né? Em 2 de maio de 2014, nesse processo, né, essas milícias nazistas, né, em Odessa, importante porto, né, no sul, principal porto no sul da Ucrânia, que tem um papel fundamental na Revolução de 1905, né? Queimaram vivos, né, 42 manifestantes sindicalistas que se opunham àquele golpe de Estado, né, na casa dos sindicatos de Odessa. Né? Na realidade, na tradição utilizada na Alemanha de atacar os partidos operários, na Itália fascista, as casas do povo, né? E esse foi um dos casos, talvez o caso mais grave, né? E o que a mídia disse? Não, isso foi confronto a favor dos que estavam a favor, dos que estavam contra, saiu uma centelhazinha, e aí se queimaram, como eu disse, se queimaram quase 50 coisas lá dentro, né? E chama a atenção que esses criminosos foram identificados, hoje se filma tudo, né? Foram identificados com nome, com RG, continuaram sem problemas e progrediram nesse novo governo, né? O sófico e, né? Pró-europeu, pró-imperialista, né? No que, né? Esse é um governo, na realidade, um braço, né? Um governo realmente títere. E é interessante, né? É interessante que essas milícias agora, fortemente armadas, com armas pesadas, né? Estão reivindicando agora se transformarem o que são de fato, né? Em uma parte, um braço das Forças Armadas oficiais. Né? Aí, quando o Putin fala, né, de desnazificar a Ucrânia, né, ele se apoia nesse processo. Em resposta à Revolução de Euromaidan, né, o governo Putin reincorporou a Crimeia à Rússia. Foi uma gritaria, foi uma enorme gritaria. Agora, a Crimeia também, não vou repetir aqui o que todo mundo sabe, né? Em 1954, a Crimeia, antes daquela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, tinha aquela sua autonomia, mas dependia da Rússia. Né? Em 1954, né, ela fora deslocada administrativamente, né, para a Ucrânia. Por que desse deslocamento? Né? É muito simples, né?
É muito simples. Primeiro, chama a atenção, os dados são de 2001, né? Em 2001, 58% da população, quase 60% da população da Crimeia era de etnia russa e 24% ucraniana, né? Mas, na realidade, aquele deslocamento na época, né? Aquele deslocamento na época não tinha significado nenhum, né? Era dentro da União da República Socialistas Soviéticas, né? Todos eram protegidos contra os seus direitos nacionais, de língua, né? De cultura. Não tinha grande diferença, viajavam de um lado para outro, né? E quem promoveu aquela reunificação foi o Khrushchev, que nasceu na Rússia, perto da fronteira da Ucrânia, mas, sobretudo, ele administrou durante muito tempo a Ucrânia. A força política dele, grande parte da força política que ele tinha, que ele contava até para se consolidar depois da morte de Stalin em 1953, se encontrava na Ucrânia. Ele deu um presente para a Ucrânia. Por outro lado, também nesse processo de 2014, né, as regiões de Donbas, né, que são regiões operárias industrializadas, onde as fábricas não haviam sido privatizadas. Isso aí, né, isso é importante compreender. Essa população também estava defendendo o trabalho, porque sabia, né, que no novo regime essas fábricas são fechadas e o que eles produzem passa a ser produzido, já está sendo produzido na Alemanha e em outra região, né? Como no caso na Polônia, né? Você se lembra, né? Na Polônia de Solidariedade, né? A grande empresa, né? de tratores, né? Que era a base da solidariedade, que lutava pela liberdade dos burocratas, se transformou capitalista, foi comprada, não sei por qual, a firma alemã europeia, e fecharam, não existe mais, né? Foram dezenas de milhares de operários que perderam o trabalho, né? Mas, na realidade, essas regiões proclamaram sua independência, né? Apoiado nas armas e apoiado, logicamente, pelos russos, né? E criaram as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que são repúblicas que reivindicam, de certa forma, o socialismo, né? É uma coisa também muito complicada, né? E tanto ali como na Crimeia fizeram plebiscitos, né? Donbas tinha também uma memória terrível da ocupação nazista, né? com tropas fascistas ucranianas, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Teve uma resistência ali violentíssima. Camarada, agora ficou uma dúvida aqui, depois dessa tua fala. Qual foi a resposta dos Estados Unidos e da OTAN à contraofensiva russa? Na realidade, né? Quando teve o problema da recuperação da Ucrânia, que economicamente não tem significado nenhum, muito menos Donbas, né? Não tem significado. Já o imperialismo europeu, né, dirigido sempre pelos Estados Unidos, aproveitaram dessa situação para realizar uma ofensiva, já o começo dessa ofensiva geral contra a Rússia, com sanções de todo tipo, procurando enfraquecer, como nesse processo, enfraquecer o Estado, criar descontentamento, manifestações dentro da Rússia, né, divisão do exército, quebra do país, né, divisão do país, salta uma região para um lado, salta ao outro, para realizar esse processo de incorporação dessas regiões num processo semicolonial não muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, minha gente. Né? Praticamente a mesma coisa, mudando as singularidades, né? Sobretudo, procurava enfraquecer a economia russa, é uma economia frágil. Todo mundo sabe, todo mundo está falando aqui, economia igual do Brasil, né? Para vocês verem, né? Ou 40% da Alemanha, né? E era muito sensível à cotação do petróleo e do gás durante muito tempo.
se fez toda uma campanha pela depressão do preço do petróleo, chegou a $30, né? E as justificativas para essas iniciativas incessantes, pelas sanções incessantes, como eu já falei, né, eram terraplanistas, né? Por exemplo, se falou muito a intervenção dos russos nas eleições dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que interferem em todas as eleições do mundo, né? Reclamando que os russos, as condições dos russos, né, que estariam intervindo, e nunca se sabia muito bem se eles interviam a favor dos republicanos ou dos democratas, tudo isso aí. Né? Aí depois inventaram, né, aquele envenenamento do dissidente russo. Né? Os russos disseram abertamente, se nós quiséssemos envenenar aquele cara, nós teríamos envenenado ele mesmo. Né? O cara teve um problema, foi lá, foi na Inglaterra, se curou um pouco e voltou para a Rússia. Né? E depois os ataques, né, dos hackers moscovitas, né? Então os ataques. Então tiveram de tudo isso aí, espionagem, não, nada com qualquer possibilidade de comprovação. Né? As sanções causaram prejuízos imensos à Rússia, que está um desenvolvimento agora, conseguiu, mas muito pequeno, 2 pouco. Em 2015 também aí foi uma ofensiva, um movimento defensivo da Rússia, né, junto com o Irã, né, que apoiaram, né, que salvaram da destruição final o Estado sírio, que estava sendo arrasado naquele processo, né, do imperialismo, de arrasar todos os estados independentes. Né? Naquele estado, agora está todo mundo aí, está todo mundo chorando, gritando, né, os mortos da Ucrânia. Né? A campanha genocida do imperialismo americano, né, que disse que é para destruir o presidente, terrível presidente, o chupa-cabra, né, da Síria, já causou 500 mil de mortos. Né? Um verdadeiro processo, né, genocida que é apoiado por toda a mídia mundial. Entretanto, continuava cada vez mais o grande medo, o grande inimigo, como os próprios serviços de inteligência, o Departamento de Estado. O estadunidense sempre apontou: o grande problema é a China, porque a China está já, né, numa cancha reta, como nós dizemos aqui no Sul, né? Já está com o cavalinho dela com focinho na frente em diversas áreas de disputa com os Estados Unidos, né, econômica, industrial, financeira, tecnológica. Né? Mas, né, então tinha esses 2 grandes estados questionando, um imenso, outro mais fraco, questionando essa hegemonia. E o próprio Putin, mas ele falou milhares de vezes. Se vocês retornarem na imprensa, né, vocês vão ver o Putin falando sobre isso. A internet hoje é muito fácil. O Putin dizendo: se vocês não me permitirem me incorporar aqui, os meus burgueses aqui à Europa, vivermos felizes, explorando os trabalhadores, né, como é normal e deve ser, né, segundo essa gente, né, eu vou me voltar para o Oriente. Ele avisou, né? E continuava o assédio. Aí ele terminou cada vez mais estabelecendo as relações diplomáticas com a China e econômicas, gasodutos, né, exportação de grão, né, de armamento, mas, sobretudo, petróleo e gás, né, e cada vez mais se aproximando. Né? E aí eu acho que é uma questão que poucas vezes compreende, porque todo mundo fica falando: a Ucrânia, sai da Ucrânia, sai da Ucrânia e vamos discutir, vamos sentar na mesa e discutir.
Isso é uma luta à morte, porque o conglomerado dirigido pelos Estados Unidos, né, ele tinha claro, ainda tem claro, que possivelmente num confronto militar, que não é um confronto militar atômico. Teve aí um analista trotskista dizendo que a Rússia tem armas atômicas, então não precisa mais nada, né? Ele pode qualquer coisa tirar as armas. Na realidade, os confrontos são confrontos localizados. Né? Na realidade, o imperialismo americano acreditava e acredita ainda que num confronto com a Rússia ele vence, não um confronto atômico, não confronto, esse confronto. E acredita ainda que um confronto no Mar da China, né, com a China apoiado pelo Japão, apoiado por Taiwan, ele tem uma possibilidade também de vencer, cada vez mais difícil. Entretanto, está claro hoje, e os analistas militares dos Estados Unidos dizem que um confronto dos Estados Unidos e seus aliados com a China e com a Rússia não tem condições. Isso porque né, a Rússia conta, né, com um enorme poder atômico e uma indústria militar de ponta. Tudo isso na herança da União Soviética, e a China com essa economia impressionante. E chama atenção para você, todo mundo fala mal do Trump, como se fosse um mentecapto, não? O Trump, no governo dele, ele ensaiou uma aproximação da Rússia. Eu acho que vocês se lembram, né? Quando ele foi lá naquelas conversas, estava o Putin, e ele disse, mas a Ucrânia sempre foi russa, né? E não teve intervenção nenhuma, né, nas eleições, né? E ele quase ameaçaram ele de impeachment, e ele teve que voltar atrás nessa política, né? O que o Putin queria? O Putin queria chamar no coração dele o Trump, desculpa, o Trump queria chamar o Putin e a Rússia e separar, né, pacificamente da China, fragilizando enormemente a China, né? Na realidade, mas a política do grande capital, né, ele necessita destruir a Rússia, destruir a China. A ofensiva contra a Rússia já foram anunciadas, se vocês voltarem, lerem um pouco na documentação, nas entrelinhas, já foram anunciadas pela democrata Hillary Clinton, né? A dama das mãos ensanguentadas, né? Ela foi uma que mais exigiu o massacre, né, da Líbia, né? Líbia festejado também, né, por uma parcela da pseudo-esquerda, né, da esquerda a serviço do imperialismo, né? Quando ela era candidata à presidência, né? A justificativa é a intervenção do Putin na Síria, as linhas vermelhas, aqueles ataques, os ataques toda hora tinha um ataque com armas químicas, né? Dos sírios, que era os ataques com arma química prejudicavam mais os sírios do que os inimigos dos sírios, todos eles inventados, aqueles capacetes brancos, toda aquela história, né? Mas na realidade, né, era a política que voltou hoje com Biden, com o democrata Biden. Ataque à Rússia, delenda Rússia, né? A Rússia é o ventre mole da aliança Moscou-Pequim. Falei para vocês já, né, da fragilidade da economia dela, né? Uma economia centralizada no petróleo, nos grãos, nas armas, né? E, na realidade, é muito mais fácil os Estados Unidos mobilizar a opinião pública, né, europeia, né, como agora está uma russofobia, mas inimaginável, né, na Europa.
o meu filho Gregório, que vive lá, está mandando notícias todo dia. Os colegas dele, quando ele procura defender uma política mais coisa, os colegas às vezes já estão cancelando ele. O metrô de Roma, já ontem, apareceu todo ele pintado com as cores da Ucrânia pela prefeitura, né, de Roma. O PD, o antigo Partido Comunista, né, que era o PT deles lá, né, está hoje uma ferocidade querendo o sangue de tudo que é russo que aparece na frente deles, né? Nós estamos vendo através do mundo, né? Já suspenderam cursos, né? Cursos sobre Dostoiévski, porque ele era russo, para vocês verem, mas tudo isso era mais fácil, né, para o capital americano encenar, né, agilizar, mobilizar essa população europeia contra a Rússia. A Rússia sempre foi um inimigo tradicional do capital, do imperialismo europeu, né? Por outro lado, a Rússia está perto, né? A Rússia vai resultar excepcionais negócios para o capitalismo europeu, sobretudo para o capitalismo alemão. A derrota da Rússia possivelmente é retorno do imperialismo alemão, que agora, diga-se de passagem, abandonou, rompeu todos os preceitos da determinação da Constituição e está fazendo o rearmamento como se ele fosse entrar, mais uma vez, numa guerra contra o mundo, né? Agora, é muito difícil, é mais difícil tu galvanizar a população europeia numa campanha contra a China, né? A China está lá no fim do mundo, né? A China, no fundo, o que o italiano conhece da China são os restaurantes, né, chineses, né? Está lá no fim do mundo, e a China oferece o quê para a Europa? Bons negócios, né? Então, vamos contra a Rússia, né? Vamos contra a Rússia, o ventre mole da aliança russa-chinesa, e, na realidade, a derrota, a destruição, né, do Estado, a desorganização do Estado russo, né, a separação, né, a balcanização da Rússia, né, é a antessala da ofensiva antichinesa, né? Claro que em condições agora, né, excepcionalmente mais favoráveis, com a OTAN fortalecida, com os Estados europeus superarmados, né, e a China derrota, e a Rússia possivelmente também entrando na OTAN contra a China, né? E, logicamente, minha gente, olha, por isso que a gente tem que compreender essa ofensiva, se esse processo se fortalece, e nós vamos ver essa ofensiva contra a Rússia vai fortalecer a ofensiva contra Cuba, contra o Irã, contra a Síria, contra a República Popular da Coreia, né? Logicamente, né, antes de fazer essa ofensiva, né, Putin conversou com Xi Jinping, né, nas Olimpíadas de Inverno e né, combinaram o apoio diplomático, econômico, certamente, né, da China à Rússia, né? E a China a China tem todo o interesse em seguir isso aí, ver isso aí, porque ela também ameaça, né, a invasão da ilha de Formosa, né, se Taiwan, que é uma província desgarrada da China, né, desde 1949, sob a proteção dos americanos. Ninguém fala dos direitos nacionais da China sobre essa região, uma questão mais complicada, né? Ele está se preocupando sobre essa realidade, né?
e se estreitaram, segundo parece, os laços econômicos, os laços militares entre a Rússia e a China. E com relação à eleição de Biden, 2021, antes tínhamos o Trump. O que mudou em relação à Rússia, mestre? Olha, na realidade, voltou, como eu já coloquei, voltou aquela posição do democrata, do Partido Democrata, né? Desse capital mais voraz, mais globalizado, pela destruição da Rússia, né? Chama atenção para vocês verem, as coisas passam, né? As coisas passam e não se ata os barbantes, né? Para ver o que está acontecendo. Eu lembro para vocês, em 26 de junho de 2021, né? Um destroyer em inglês, o HMS Defender, né? Conscientemente, né? Avançou sobre as águas territoriais russas, né? No Mar Negro, perto da Crimeia, né? Numa clara provocação, né? Uma clara provocação, né? Querendo dizer, essas águas são internacionais, né? E, na realidade, depois ficou sabendo que foi organizado isso, que os Estados Unidos, lá dentro do governo inglês, fizeram filtrar, sair, se conhecer os documentos que prepararam essa provocação. Entretanto, o prato forte da ofensiva seguia sendo a incorporação da Ucrânia à OTAN, né, que estava sendo já feita, não era para ser feita depois, né? Na verdade, ela já estava sendo feita nos fatos, não estava sendo feita formalmente. Possivelmente levaria 5, 6, 7 anos para ser feita formalmente, mas já estava, né, o próprio Putin aponta, né, no discurso dele, né, do dia 22, ele aponta, né, o sistema já estava integrado, o sistema do controle militar ucraniano com o da OTAN, já estava se unificando, né? A Ucrânia recebia financiamentos da Europa, dos Estados Unidos para comprar armas, mas era para modificar, abandonar as armas russas, soviéticas, que elas usavam, para comprar armamento, né, unificado, idêntico ao da OTAN, porque uma guerra contra a Rússia necessita intercambiar esse processo, né? Eu já estava planejando agora, para 22, uma série, né, de manobras militares conjuntas, né, das forças da OTAN junto às fronteiras russas, né? E melhor ainda, né, já estava se falando na Ucrânia da construção de armas atômicas. E aí a Ucrânia tem toda a tecnologia para fazer isso. E toda a tecnologia para fazer os foguetes, os mísseis, né? Porque grande parte das armas atômicas eram feitas na Ucrânia no período soviético. Para vocês verem, esse governo russofóbico, né, imperialista, né, com facções neonazistas, né, ele, que surgiu em 2014, né, o primeiro governo se desdobrou, com o governo do Temer se desdobrou. No governo do Bolsonaro, o primeiro governo ucraniano se desdobrou num palhaço igual ao Berlusconi, né, que era um artista jovem, 40 e poucos anos, né, sem experiência nenhuma, né, se apresentou como antipolítico, né, que tinha um programa onde um jovem termina na presidência da Ucrânia. E nesse programa, por exemplo, como ele é político, tem episódios que ele está com a metralhadora, metralhando o parlamento. Se vencer, nós vamos ter um ditadorzinho para todos sempre na Ucrânia, né? Nós vamos ter na Ucrânia um Bolsonaro eterno ali, né?
E é interessante que quando eu acompanhei bem isso aí, né, é só voltar, é só voltar para ver. Ele propôs que ele ia melhorar as situações, procurar com a Rússia, subiu no governo, foi com uma Dilma, né? Nem que a vaca tussa, né? Subiu no governo, mudou de política e continuou disparando sobre os russos e continuou, minha gente, com uma série de iniciativas de limpeza étnica. Ninguém fala. Não. Isso passava, entende, contra as minorias russas, de falar russa, e contra os cristãos ortodoxos. Uma verdadeira limpeza étnica, por exemplo, começou-se nos países, nas regiões onde fala-se o russo, né? Se retirou o russo, os programas de rádio, se retirou o russo das escolas, se proibiu o uso do russo na administração, uma limpeza étnica, né? Uma limpeza étnica e, logicamente, se proibiu as televisões, as rádios que falavam em língua russa, né? Ninguém fala sobre isso. Ali se transformou aquilo, né? E, logicamente, as milícias neofascistas e nacionalistas continuaram agindo no país, provocando, né? Fazendo provocações contra as repúblicas de Donbas, né? E, na realidade, estávamos indo para uma situação onde a integração da Ucrânia à OTAN aproximaria o armamento balístico da OTAN das fronteiras russas, criando uma situação indefensável no caso de um ataque preventivo. Ou seja, tu dispara um foguete atômico, né, ali de Kiev, né, e 10 minutos, 5 minutos depois está explodindo em Moscou. Né? Ou seja, não tem, acabou caput, né, Moscou. Né? E chama atenção, minha gente, que esse último governo democrata ele incorporou na Constituição, né, a necessidade, a obrigação da Ucrânia se, né, incorporar à OTAN. Esse processo seria um golpe que destruiria qualquer esquema de defesa da Rússia. Agora, e também tem que compreender um pouco, né? Tem que compreender um pouco a cabeça dos russos, né? As cabeças dos russos estão muito bonitinhos, os russos são malvados, né? Os russos sofreram uma invasão europeia, né? Os russos nunca invadiram a Europa, né? Os russos sofreram uma invasão europeia comandada pelos alemães, nas quais perderam em torno de 20 bilhões de habitantes. Né? 2 vezes a população do Rio Grande do Sul. Né? Imagina o número de aleijados, né, e lesionados, né, 20 milhões de mortos. Né? Por isso, o meu amigo Valério Arcari, né, ele fez uma frase que eu caracterizei, né, como parece uma frase vazia, parece um daqueles pastel de vento que de vez em quando a gente come na rodoviária, né? Ele diz que isso não tem problema nenhum, que o arsenal nuclear da Rússia ainda é o mais do que suficiente para protegê-la de qualquer país do mundo. Nessa situação, os Estados Unidos têm todas as condições de realizar um ataque preventivo, que já está dentro da política, ou é aceito como dentro da política oficial dos Estados Unidos, ou ameaçar com um ataque preventivo e determinar a rendição gradativa ou a dissolução da Rússia. Né? Com essa aproximação, a Rússia tem medo de perder essa paridade relativa, né? Quando a capacidade de resposta de um ataque preventivo. Né?
A única coisa que a Rússia está cercada das armas atômicas dos Estados Unidos. A única respostinha que ela tenta fazer é com alguns submarinos, né, ao longo da costa dos Estados Unidos. Né? A distância do disparo missilístico atômico é uma vantagem mortal. E é exatamente por isso, vamos pensar um pouco historicamente, é exatamente por isso que os Estados Unidos proibiram Cuba de ter armamentos atômicos. Muito bem, os Estados Unidos podem proibir Cuba de ter armamentos atômicos, a crise dos mísseis em 1961. Agora, né, a Rússia não pode permitir, não pode proibir a Ucrânia de ter armamentos atômicos. Né? Na realidade, o armamento atômico é uma questão estratégica, uma coisa de equilíbrio. A guerra mesmo se dá em terra, como está se dando agora. Portanto, com a faca cada vez mais próxima do pescoço, o Putin pediu, chorou, tal, que se estabelecessem condições de segurança. Ou seja, que respeitasse as promessas feitas à Rússia em 1990. Exigia a não incorporação da Ucrânia à OTAN e o recuo da OTAN de todos aqueles territórios limítrofes onde eles tinham prometido, né, que eles não se colocariam. Né? E é interessante aí os stalinistas, porque o Putin gosta muito do Stalin. Né? Geralmente os stalinistas gostam muito de... Os neo-stalinistas gostam muito de Putin. E falam aquela história, né, que J. Stalin, né, foi o grande defensor da Rússia. Né? O Stalin foi um desastre para a Rússia. E é interessante que Putin, né, não cita o nome de Stalin, mas diz, olha, entende essa coisa na Segunda Guerra, essa coisa de postergar a resposta aos nazistas, de deixar para amanhã tentar se aliar nos nazistas, terminou nos 20 milhões de mortos da Rússia. Né? A resposta às reivindicações incessantes da Rússia foram o desdém, a soberba, foram não, é um direito democrático da Ucrânia de se incorporar à OTAN, mas não era um direito democrático de Cuba ter armas atômicas russas. Né? Sabe como é que é, né? Entretanto, e Biden foi dizendo, os russos vão invadir, Mas, logicamente, não é que ele tinha bola de cristal, né? Essa pressão, esse não reconhecimento dos direitos de, podemos dizer, sobrevivência do Estado russo, foi feito pelo imperialismo para, de certa forma, obrigar o Biden a invadir a Ucrânia. Na realidade, possivelmente, talvez, essa invasão, né, seja uma armadilha dos Estados Unidos e da OTAN, a qual o Estado russo não podia deixar de lado. Ou é agora, ou mais tarde, em situação ainda pior. Né? A gente pode dizer que a invasão da Ucrânia foi o objetivo preparado e perseguido para extrapolar, né, ao infinito o ataque econômico à Rússia. Né? E dessa vez, como eu já falei, com o apoio frenético, histérico das populações europeias e mundiais, eletrizadas pela grande mídia, e o que é estranho, também pelos partidos e movimentos que reivindicam da esquerda. Agora, outra coisa, também silenciaram toda a mídia russa, né, hoje foi silenciada na Europa. Né? RT, Sputnik, tudo tiraram do ar. Né? Não. E qual é a posição dos trabalhadores e dos socialistas nesse conflito? Afinal de contas, é uma luta interimperialista? Essa é a questão central. Eu estou descrevendo aqui uma situação,
na geopolítica. A questão é qual é a política, qual é a solução dos trabalhadores, né? Qual é a política dos trabalhadores? Qual é a política dos homens de bem, né? E aqui vamos entrar numa questão metodológica, epistemológica marxista. E eu me pronuncio como marxista revolucionário, como trotskista desde pequenininho, né? Já, né? Como trotskista há meio século. Impressiona, assusta, né? A Rússia é uma nação de economia capitalista, isso é indiscutível, né? O capitalismo, né, que explora os trabalhadores russos, sem dúvida nenhuma. O governo de Putin é um governo autoritário, é um governo conservador, né? É um governo que desrespeita direitos civis básicos e se desrespeita em forma orgulhosa, né? Com destaque, o excelente Setembrino, né? Não para de escrever aí. Até finalmente Setembrino abandonou lá a plantação de mirtilho dele e voltou para a luta. Bem-vindo, Setembrino. O Setembrino é um velho companheiro nosso, né? Eu, do Pimentel, né? Na realidade, o governo Putin é um governo homofóbico, é um governo que desrespeita os direitos das mulheres, né? É uma nojeira, né? Mas tudo isso não deve ser empecilho, desculpa, para que os trabalhadores, os socialistas, os homens e mulheres de bem, né, não compreendam, né, e apoiem, né, de fé compreendam, né, e apoiem, né, a defesa da Rússia contra a ofensiva imperialista, né, dos Estados Unidos e da OTAN, né? E essa defesa se deu inevitavelmente, e foram os americanos que criaram, até no contexto do território da Ucrânia, né, que é atualmente um país subsumido, um país, né, reduzido, né, a um regime títere do imperialismo estadunidense europeu. Aqui nós vamos num plano mais geral, por isso que eu digo que é um princípio do marxismo revolucionário, trotskismo. Não se trata da defesa do marxismo revolucionário, todo marxismo, né, que é revolucionário. Aqui não se trata da defesa, da crítica, ou ataque a um dirigente, ao Putin, ou uma cultura e tradições, a homofobia daquele regime horrível, ou uma ordem político-social. Aqui se trata, meus queridos e minhas queridas, da defesa da autonomia e independência nacional de uma nação assediada e atacada por nações imperialistas. Por nações imperialistas que almejam a sua destruição. Neste caso, para um marxista revolucionário, pouco importa que esse Estado atacado seja capitalista ou seja mesmo feudal, né? Eu lembro Trotsky, ele falava sobre isso, sobre esse princípio, ele dizia, ele estava pouco informado, ele dizia, para vocês verem, se a Inglaterra atacar o Brasil do Getúlio Vargas, né, da época da ditadura semifascista, nós temos que defender o regime semifascista brasileiro. Ele acreditava, né? Naquele momento, até o Getúlio, começo, ele estava vacilando, né? Muito claro, ele propunha defender um regime semifascista, né, contra um imperialismo, porque estava sendo atacada a sua independência nacional. Na realidade, prestem atenção, a defesa incondicional, né, da Sérvia contra o bombardeio assassino da OTAN, nós estávamos lá, eu, a Florância, o Gregório, a gente via aqueles aviões passando
por cima da nossa cabeça na Itália, né? Indo destruir a Sérvia, praticamente indefesa, massacrando aquela população. A defesa incondicional da Sérvia não dependia da nossa avaliação sobre o Milosevic. Podia não gostar do Milosevic, mas o Milosevic não entra nessa questão, a defesa é da Sérvia. O mesmo ocorria com Saddam Hussein para o Iraque, né? Acabaram, destruíram, mataram centenas de milhares de iraquianos e disseram que mas o Iraque está melhor sem Saddam Hussein, né? Aí a nossa defesa devia ser incondicional. Na época, né, nós nos pronunciamos, né? Nós podemos ir adiante, né? O Bashar al-Assad, né, para a Síria é a mesma coisa. Goste ou não goste dele, pouco importa. Nós temos que defender de forma incondicional a resistência do Estado sírio contra a sua destruição. E mesmo, né, para a Líbia, né, do Gaddafi. Tem horror do Gaddafi. É um ditador, é uma coisa horrível. Mas nós tínhamos de defender a Líbia incondicionalmente. E nós vimos o resultado da destruição. Não era o Gaddafi que queriam tirar, o que queriam é avançar como canibais nas riquezas da Líbia, onde praticamente foi restaurada quase a escravidão. Tinha mercado lá, vendiam negro como se fosse escravo, né? Isso quer dizer que uma série de organizações que se dizem trotskistas saudavam, pulavam, festejando a morte de Gaddafi, a morte de Saddam Hussein. Então, vou calar a boca, né? Na realidade, nós temos que defender até aquele indecente herdeiro rechonchudo do poder na República Popular da Coreia. Não defendê-lo, né? Ou seja, nós temos que defender a Coreia, né, do ataque imperialista, mesmo apesar daquele rechonchudo, né, que virou um herdeiro internacional. Essas lideranças, como Putin no caso, são escusas para ataques imperialistas que se apresentam como democráticos. E aqueles que defendem esses ataques se apresentam como democráticos, como populares, né, como defensores dos direitos, dos direitos dos povos, então, que esses ataques pseudo-democráticos que buscaram e buscam ainda destruir aquelas nações, submetê-las plenamente à sua dominação. Nós podemos dizer, como nós aqui, todos aqueles que tinham as coisas claras, nós saímos em 2016 para defender a Dilma, né? aquele escracho político que se transformou depois das eleições. Né? Me desculpe a Dilma, né? É político, não ela, a política dela, né? Quando, no dia seguinte das eleições, saiu disparando sobre a população. Né? Por que fizemos isso? Não, por que fizemos isso? Fizemos isso porque nós sabíamos que o ataque não era contra a Dilma, era contra a nação, os trabalhadores, o Estado Nacional Brasileiro, que está sendo reduzido a esse Estado neocolonial globalizado, como eu apresento nesse meu livro Revolução e Contra-Revolução no Brasil. Né? Entretanto, na esquerda, mergulhada na confusão, seja a proposta, né, que não interessa aos trabalhadores o sentido e o resultado do confronto da União Soviética, dos Estados Unidos e da Rússia, já que se tratariam de disputa entre nações capitalistas e imperialistas. São dois imperialismos, como nós somos contra o imperialismo, então, entende, derrotismo revolucionário, tudo isso aí, né? A única contradição que importaria seria a dos trabalhadores lutando contra o capital. Tudo que não é trabalhador lutando contra o capital não nos diz respeito, né? E lembro mesmo, né? Como eu falei, essa genial percepção de Lenin, o derrotismo revolucionário, que os russos
Deixa eu uma aguinha. Que os russos, né, que as tropas, que os bolcheviques, Florence, me dá uma aguinha. Que os bolcheviques agitaram nas tropas russas e nas tropas alemãs. Agora, chama uma atenção, né? Na época que Lenin defende essa política, né? Era uma época de avanço da revolução na Europa e na Rússia, era uma era revolucionária, com fortíssimas organizações operárias, né? Não era uma consigna estética, era uma consigna para criar as condições para o salto ao poder, né? Hoje, nós vivemos um período contra-revolucionário, de ofensiva geral do grande capital, com o mundo do trabalho vivendo em situação depressiva. Hoje, nós vivemos uma situação onde não há no mundo um partido operário revolucionário com força. E eu gostaria de dizer duas palavras para uma questão que não é determinante para essa discussão, mas mesmo assim é importante. Não é possível definir a Rússia como nação imperialista. Então, não é uma luta anti-imperialista. O marxismo, o Lenin exigia análises concretas sobre situação concreta. A Rússia não é imperialista, ao menos no sentido leninista do termo. Aquele livro sintético, né? Mais preciso, né? Imperialismo, o estágio superior do capitalismo. O que Lenin propunha naquele texto, né? E diversos outros trabalhos reafirmaram isso, né? Que a principal determinação do imperialismo, essa nova fase, é o capitalismo em outra fase, né? É que deixa a exportação de mercadorias, né? E começa o capital monopólico, o grande capital nas nações imperialistas, começam a exportar o próprio capital, né? O capital financeiro realiza a exploração, né, com a sua força, com a sua dimensão, com a sua tecnologia, no exterior, né? Onde ele obtém um superlucro, né, devido à sua dimensão, à sua tecnologia, né? A primeira, eu me lembro, veterana, a primeira refrigerador que entrou lá em casa era uma Frigidaire, que era importada do exterior. Depois veio a linha branca, né? As grandes capitais vieram aqui e massificaram, criaram as empresas, etc. Na realidade, nações imperialistas são os Estados Unidos, a China, Japão, França, Inglaterra, Suíça, Suécia, né? Na realidade, a economia russa é dominada pela exportação de petróleo, de gás e de grãos e de armamentos. A Rússia importa e não exporta capitais. Aqui eu faço um convite a todos aqui que estão aqui presentes, e a todas, né? E a todos, para não deixar tristes os identitários, né? Que todos procurem redor, olhem para um lado, olhem para o outro, e vão ver se lembram, aqui no Brasil, de indústrias monopólicas russas. Está cheio de indústria sueca, suíça, italiana, francesa, né? Chinesa, por tudo que é lado, né? Onde é que estão as empresas monopólicas russas, né? A Rússia é economicamente uma nação semicolonial, dependente, sobretudo, do capital alemão e europeu. Por isso que o capital também quer entrar lá e acabar com aquela autonomia. Isso aqui vai virar o campinho nosso, né? O que ela não impede que, cedo ou tarde, ela se transforme numa nação imperialista. Agora, na nossa discussão, não importa se ela é imperialista, não. Importa que ela é
uma nação agredida na autonomia nacional, independentemente de ser imperialista ou não ser imperialista. E o que eu chamo a atenção é que a luta entre o trabalho e o capital não abrange todos os aspectos da vida social. Não, quer dizer, o que importa é a luta capital-trabalho. A luta capital-trabalho não é de todos os aspectos do confronto da luta social, ainda que o confronto capital do trabalho é central e determinante para a solução dessas questões que não são atinentes diretamente a essa contradição fundamental e determinante. Após 1917, os bolcheviques propuseram a solução radical, né, àquela questão tormentosa que incendiava, né, a situação da Europa naquela época, né, que não era uma questão de classe, que era a questão das nacionalidades. E resolver isso magnificamente, porque expressavam os trabalhadores. Aí que se diz, foi possível resolver porque expressaram o trabalhador, porque estavam liquidando também o capital. O que os bolcheviques fizeram? Organizaram as grandes nacionalidades em repúblicas, com direito de se tornar independentes da União das Repúblicas Socialistas, se fosse a vontade de maioria da sua população. A maioria da população queria sair, saía. Isso no tempo de Lenin, depois, com Stalin, vai ser diferente. Eles puderam fazer isso, como eu disse, porque eles haviam expropriado o grande capital e lutavam para manter o câmbio de capital longe das fronteiras. Né? Essa solução dos bolcheviques era impensável pelo capitalismo, pelo imperialismo da época, né? Pelas forças burguesas. Né? Mas os bolcheviques procuravam, sobretudo, responder aos anseios das comunidades nacionais. Não importa se eram todos eles bolcheviques ou não. As grandes nacionalidades, a totalidade das nacionalidades. Claro que ganhando, né, as classes trabalhadoras oprimidas da nacionalidade ganhavam a maioria da opinião dessa nacionalidade. E também procuravam, com essa política, impedir que as grandes nacionalidades reprimissem as pequenas, né? Mesmo no interior, no interior da União das Repúblicas Socialistas. Né? Os bolcheviques e Lenin temia muito, e Trotsky temia muito, né? Trotsky era ucraniano, né? Temia os sentimentos nacionais chamados grão-russos, né? O nacionalismo eslavo, né? Que se expressavam no próprio interior do partido. Né? O chauvinismo, né? O nacionalismo da maioria eslava russa fora, né, uma arma, um instrumento, um mecanismo usado pelo poder czarista para dominar as nacionalidades menores do império. Né? O império era chamado cárcere dos povos. Né? A russificação na língua, na religião, nos costumes, né, foi sempre uma arma do czarismo, né, que foi retomada no período stalinista. Lenin já ficou assustado, Stalin naquela época. Né? Algo que ocorreu hoje, no sentido reverso, né, contra a população de identidade russa, sobretudo no sul da Ucrânia, pelo governo ucraniano. Camarada, antes de nós seguirmos aqui, tem sido uma bela exposição, sobretudo esta parte final sobre imperialismo, que é o que está muito em voga nos debates da esquerda. Gostaria de pedir que os amigos que estão nos assistindo, os companheiros que estão nos assistindo, que curtam lá no YouTube, compartilhem este vídeo para a gente chegar cada vez mais longe. E a gente pede que aqueles que é a primeira vez que está chegando no nosso canal, que nem o nosso companheiro Setembrino, que vai lá e começa a nos seguir para poder ver outras vezes, né? Mas, maestre, qual é o sentido, qual tem sido a posição da esquerda que está se reivindicando revolucionária?
Se é que tem uma confusão aí. Olha, na realidade, nós teríamos que fazer uma grande discussão na esquerda, discutir com cuidado. É uma situação complexa, né? Porque tem diversas facetas, né? Eu vou entrar numa outra, vou tentar desenvolvendo menos, mas desenvolver do outro lado. Mas, em todo caso, na esquerda, nessa esquerda que se propõe marxista revolucionária, trotskista, que já tem coisas aí, né, que o próprio Trotsky já se levantou lá em Cuiacán, no pátio lá da casa de Cuiacán, e já anda correndo lá, né, indignado, assustado, horrorizado, né? Aquelas com a direção do PSTU, né, que exige que a Rússia se retire da Ucrânia, devolva a Crimeia, não vai manter nem consulta da população. E a direção do PSU, eu diria de forma cínica, propõe que a Rússia, eu cito, para defender-se das tropas da OTAN em suas fronteiras, deveria apelar a uma grande mobilização dos povos ucranianos, europeus, norte-americanos e russos contra o avanço das tropas da OTAN. Né? Ou seja, a mesma coisa quando os nazistas estavam entrando na Rússia, vamos fazer uma mobilização, reivindicar o apoio, né, das tropas do povo alemão, do povo russo, e os tanques passando por cima. Né? Essa proposta me lembra os possadistas, né, conclamando o apoio extraplanetário para a revolução. E não é só o PSTU, o MES da Luciana Genro, tradicional nessas coisas, de outras organizações, né? Mas aqui a direção do PSU defende simplesmente uma política imperialista. Né? Interessante, o que fazem há muito tempo, né? O que fazem há décadas. Né? Festejaram a queda da Rússia, festejaram a derrota da Revolução Afegã, a destruição da Iugoslávia, a morte de Gaddafi, a destruição da Líbia, o ataque da Síria. Né? Estão sempre do lado do imperialismo. Troço estranho, né? Essa direção, sabe, estranho. Eu militei, né, na antiga Convergência Socialista. Não era assim naquela época. O que mereceria uma análise mais detida. Porque eu digo errar uma vez, está bem. Errar duas vezes, errar durante 20, 30 anos, tem uma questão mais complicada nisso aí. Por outro lado, nós temos, eu estou simplificando as posições, por outro lado, nós temos organizações, né, militantes, intelectuais que defendem um apoio incondicional à Rússia, ressaltando, com razão, que se trata de um movimento defensivo, como, ao menos, eu acredito e apresentei. Mas, né, hipotecam confiança total em Putin. Portanto, hipotecam confiança na burguesia russa. Né? E se lanciam sobre os direitos nacionais ucranianos. Que nós temos, eu vou desenvolver pouco aqui, estou me aproximando do final, para dar um espaço para discussão, né, para perguntas, né, respostas, né, porque nós temos que lembrar os direitos nacionais ucranianos, direitos que Putin revelou vontade de ignorar, até onde lhe seja possível. Numa retomada, Putin está retomando, e não é de agora, né, o chauvinismo gran russo. Tem uns malucos aí que acham que ele está querendo restaurar a antiga União Soviética. Não. Ele está querendo restaurar ele sonharia de restaurar um império czarista capitalista. Né? O capitalismo russo não tem força para isso. Uma intenção que ele deixou clara na intervenção de 21 de fevereiro, agora passado, ao praticamente propor que a Rússia e a Ucrânia já foram a mesma coisa. Né? Não, isso é uma sandice. Né? E que essa nação, né, que a Ucrânia, teria sido inventada pelas loucuras dos bolcheviques gerais e Lenin em particular. É verdade que algumas regiões, né, que pertenciam à Rússia ficaram nessa divisão das nacionalidades, né, nessa época.
Putin, maestre? Essa incógnita. Podemos confiar em Putin? Olha, Pimenta, eu acho que o Putin não é uma incógnita. Não. O Putin é, sem dúvida, um político brilhante. Não, talvez um dos mais brilhantes desses últimos tempos. Né? Agora, não tem que confiar mínimo. Eu acho que os capitalistas russos podem confiar nele. Os nacionalistas russos podem confiar. Os trabalhadores russos não podem confiar nele, né? Eu me lembro agora, teve há 1 ou 2 anos, veio aqui em Porto Alegre, veio aqui nos fazer uma visita um representante das repúblicas ali de Donbas, um sindicalista, um russo grande, gordo, né? Daqueles de cara colada, né? E até uma das palestras foi o meu neto Tiago, né, que traduziu, né? E do inglês para o português, né? E foi muito interessante. Eu fui convidado, participei, né? Até convidado pelo querido Humberto, pelos companheiros do Partido Comunista, e fiz uma saudação da Quarta Internacional em defesa das repúblicas de Donbas, né? Ele aceitou, agradeceu. E aí fizeram uma pergunta para ele, e como é que vocês se sentem, né? Como é que você se sente com Putin, né? Ele foi muito claro, assim, não falou muito bem, entende? Nós somos marxistas, né? Nós somos pelo socialismo. E o Putin é contra o socialismo, é antimarxista. Então ele deixou claro, né? Já que mesmo ali, né, a sombra da Rússia tem uma enorme desconfiança e um enorme medo da ação do Putin como representante, né? Como representante da burguesia russa. É interessante até que Putin, né, em forma contraditória, nesses 2 últimos discursos, longos discursos, né, falando para a população, falando para todo mundo, né, ele, em forma contraditória, por um lado, ele desancou o direito incontornável das nacionalidades de se autodeterminarem. Essa coisa é de Lênin, dos leninistas, que coisa é essa? Certamente um direito que era o velho horror do Império Tsarista, foi um horror da Rússia, da União Soviética stalinista e dos Estados burgueses. Hoje, a Inglaterra morre de medo da determinação, ele exige a determinação da Ucrânia, né? Mas não permite a determinação da Escócia, não permite a da Irlanda, né? A mesma coisa dos espanhóis, né? Defende, né? A Ucrânia, né? Mas a Catalunha lá, os autonomistas, com a maioria da população, estão presos. A Europa silencia essa repressão à independência nacional catalã e todas as mais, né? E por aí vai, né? E, por outro lado, Putin, que critica, né, o direito de autodeterminação, sugere que na Ucrânia as comunidades das regiões de maioria de língua russa não decidam-se a sua sorte democraticamente. Ele está esboçando a ideia da separação e incorporação dessas regiões, legal de fato à Rússia. Do ponto de vista bolchevique, se Donbas, né, e outras regiões da Ucrânia querem se autonomizar, é um direito delas, né? É um direito democrático delas, né? Como de qualquer região. Se tem uma identidade, uma maioria.
Logicamente que essa autonomia não pode ser feita na ponta do fuzil, né? Na ponta do fuzil, não pode. Né? Então há um respeito, pouco importa, né? Pouco importa, né? o que a Ucrânia se transformou, o governo se transformou agora. O mundo do trabalho, a esquerda, os marxistas, os homens e as mulheres de bem, portanto, devem exigir a mais pronta e plena retirada das tropas russas da Ucrânia, em respeito à identidade, à autonomia nacional ucraniana. Logicamente, com o concomitante, ou ao mesmo tempo que as tropas russas saem, essa deve ser a exigência dos trabalhadores, saem da Ucrânia, um afastamento geral da OTAN das fronteiras russas. Que esses estados da fronteira russa deixem de pertencer à OTAN e as tropas da OTAN não mais penetrem neles, para todos sempre. Portanto, os trabalhadores devem também reclamar o respeito da independência das repúblicas de Donbass e seu direito, se quiserem, se incorporar à Rússia. É também o direito de plena autonomia das regiões de fala russa da Ucrânia, né? Extensiva, claro, a todas as comunidades da Europa e do mundo, que se encontram na mesma situação. Iniciativas que têm que ser sancionadas por plebiscitos sem manipulações e, logicamente, sem o fuzil apontado na cabeça. Na realidade, concluindo, né, o atual conflito foi querido pelo conglomerado imperialista dirigido pelos Estados Unidos, não há dúvida nenhuma. Que agora impõe uma ofensiva terrível contra a Rússia, com o objetivo de desmontar, como nós vimos, sua economia, insurrecionar sua população, criar tendências separatistas, criar facções no exército. A campanha que tem como objetivo estratégico a destruição da China e de todos os estados que se opõem a ela. Aí vai o Irã, vai Cuba, vai Venezuela, vai o Iêmen, vai a Coreia do Norte, né? Na realidade, o cuidado das tropas russas, vocês veem que as tropas estão avançando com muito cuidado, né? Aí nós teríamos que analisar isso em outro programa, né? É porque elas não querem realizar uma mortandade na população civil, como o imperialismo realizou na Iugoslávia, realizou na Síria, realizou no Irã, no Iraque. Não, eles estão agindo com o máximo de cuidado, e as fake news estão correndo por todo lado, e também esse cuidado, porque eles não querem ter muita morte de soldados russos. Agora, esse avançar cuidadoso pode resultar em maior perdas das tropas russas. Tem atrasado a intervenção e permitindo que o imperialismo tente transformar a Ucrânia em um novo Afeganistão russo. Já estão entrando milhares de mercenários chegados de todo mundo, como fizeram no Afeganistão, como fizeram na Síria, já estão entrando pelas fronteiras ucranianas. Para vocês terem uma ideia, já foram presos, foi preso aqui no Rio Grande do Sul um recrutador pela polícia das milícias ucranianas neonazistas. Porque aqui nós temos uma imigração no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem uma imigração ucraniana, e tem muito também, tem pequenos grupos neonazistas, que já estão aí, se estão aqui, estão em todo mundo, com dinheiro. O imperialismo tem dinheiro para tudo isso. Agora,
Na realidade, a derrota da ação mundial do imperialismo não depende não depende da Rússia. Se continuar nisso, possivelmente o imperialismo é capaz de conseguir seus objetivos. Depende da mobilização dos trabalhadores, né, que, convenhamos, não está fácil. Entretanto, temos que ser claros, por isso que nós temos que ser, por isso que não adianta lavar as mãos e dizer, trabalhadores, todo mundo univos, né? Não gosto de guerra, 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 e vamos em frente, né? Terminando, a eventual vitória da ofensiva contra a Rússia, que está em curso, vai resultar num salto de qualidade monstruoso na hegemonia imperialista Yankee, e vai aprofundar terrivelmente o refluxo mundial das classes trabalhadoras e populares. Sejamos claros, isso aí, se o imperialismo consegue essa política, ele não vai acabar com Putin, ele não vai acabar com a burguesia russa, que ela vai terminar boiando, vai ficar em forma secundária, minoritária na nova composição, como aqui no Brasil. A burguesia brasileira foi reduzida, foi secundarizada, mas saiu boiando. Quem pagou o golpe de 2016 está pagando, né, são os trabalhadores, a população e a própria nação. E me parece uma coisa clara, né? Eu lembro que a derrota da Revolução Afegã, né, nos anos 1980, que foi festejada também pela esquerda, a invasão soviética, né, todo mundo pulava, festejava os mujahidins, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, aqui cheio de trotskista fazendo isso, pseudo-trotskista, né? E a própria morte, né, de Muammar al-Gaddafi em 2011 abriram o caminho à barbárie regional e não ao avanço das classes revolucionárias. Se a Síria for destruída, vai abrir o caminho para a contra-revolução. Vai abrir o caminho para o islamismo aliado com o imperialismo, aliado... Não. Na realidade, aquelas derrotas ensejaram ondas contra-revolucionárias regionais que se fazem sentir ainda hoje. A derrota da Rússia motivaria um tsunami de dimensões mundiais, difícil de prever. Então, essas são as questões em discussão, de uma complexidade muito maior, né, do que a que se procura apresentar e dizer mesmo em algumas organizações de esquerda. Seria isso, muito obrigado. Muito bem, camarada, uma bela apresentação, acho que foi instigante, e podemos acompanhar aqui a participação do público, que hoje pegou fogo, né? Bastante debates, bastante discussões. Em geral, as perguntas, os debates, as intervenções no chat foram em cima da dúvida de que posição a esquerda teria que tomar nesse sentido. Muitos comentários em cima disso, né? E também uma discussão sobre o que é imperialismo, que também você colocou agora há pouquinho, esse conceito de imperialismo. Aliás, há diversas análises sobre império, né, mestre? Eu tenho assistido e escutado muito, lido bastante, e muitos companheiros de esquerda insistindo que é uma luta entre impérios, né?
Olha, a esquerda não, uma boa parte da esquerda, não sejamos injustos, nós temos companheiros e companheiras maravilhosos, né? Com trabalhos importantes. Mas uma parte da esquerda, né, não gosta de estudar. A verdade é essa. Ou é obliterado pela ideologia, né? Porque a maioria desses problemas já foram resolvidos. Né? Muito, por exemplo, eu sempre me divirto muito, né? Porque nós temos um que fala muito sobre o imperialismo, defendendo até a China, que a China não seria imperialista, é o Jabur, né? Que é eu sempre digo que é o homem o homem que sabia javanês para a questão chinesas do PCdoB. Né? Ele não é um imperialismo, é aquele que invade. Não, imperialismo, ou a invasão de território, né? E talvez o nome imperialismo venha, né, na acepção antiga, é muito anterior. Né? Os fenícios invadiram o território. Os romanos, sobretudo, invadiram o território. Gengis Khan invadia territórios, né? E criavam impérios. Né? A China, a antiga China, entende? Também se expandiu e criou um império. São impérios territoriais. Né? E esses impérios territoriais não dizem respeito à nossa discussão agora, porque são pré-capitalistas. Né? O imperialismo que nós estamos falando é eu sempre me lembro essa parte dessa apresentação de Jabur que me dá vontade de chorar. Não, o imperialismo entra, mata, estupra, faz todas as violências. O imperialismo não precisa ser violento nas suas forças armadas, né? Entende? Tem nações imperialistas que nunca invadiram ninguém. Né? A Suíça é uma nação fortemente imperialista, tem um capital monopólio imperialista muito forte, e nunca invadiu ninguém. A Suécia, né, em período capitalista, nunca invadiu ninguém. Né? A Holanda, a única coisa que vocês olham em redor, está cheio de empresas holandesas, de capital holandesa aqui no Brasil, né? Capital fortíssimo. A Holanda só invadiu o mar, né? Só invadiu o mar ali para se expandir, né? Para se expandir. Né? A Bélgica ainda tem um capital financeiro, um capital ainda já foi mais forte, mas também não invadiu ninguém, só foi invadida, né? Só foi invadida. Até o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, que é um capitalismo, um imperialismo fortíssimo. Né? Ele não invadiu ninguém. Né? A própria Alemanha, é o caso da Alemanha, está se armando agora. Né? Então, a categoria imperialismo, logicamente que os Estados Unidos é um Estado imperialismo e invadiu todo mundo desde que nasceu. Né? Mas, então, não é uma determinação estrutural. A palavra estrutural, fundamentalmente, né? Tão mal utilizada nesse tal de racismo estrutural. Não, o racismo não é estrutural. Nós já analisamos isso aqui com o Pimentel, né? Numa questão. Mas não é uma determinação estrutural do racismo, do imperialismo, a sua capacidade de invadir, de ocupar territórios. Né? Determinado momento, ele pode ser obrigado e levado a isso. O determinante é a exportação de capital. No período do capitalismo mercantilista, né, as fábricas na Inglaterra, da Bélgica, da Holanda, dos Estados Unidos exportavam mercadorias. Né? E aí, então, lutavam pelos territórios, importavam matérias-primas. Aí tinha que controlar os territórios para ter as matérias-primas mais baratas. Né? Aí, Lenin, ele vê, né, na transição, né, do século XIX para o século XX, no contexto, né,
ele vê o surgimento do capital monopólico. Capital monopólico, associação sobre os grandes bancos do capital financeiro, bancário, do capital bancário e do capital financeiro, que não mais exportam mercadorias, que eles exportam capitais. E aí dá uma exploração silenciosa, mas ainda mais terrível, né? Porque eles controlam o surplus no território, né? Devido à sua maior dimensão, à sua maior tecnologia, eles controlam a economia do país. Para vocês verem, o capital imperialista impediu que o capital brasileiro tivesse uma indústria automobilística, né? Nós não temos uma indústria automobilística no Brasil, né? Nós temos montadoras. Deram para o capital, naquela época, né, deram para o capital brasileiro a capacidade de fazer as peças, né? E até hoje, até isso já está sendo incorporado. E, né, as grandes montadoras eram todas elas do capital imperialista. Estados Unidos, mais tarde a Alemanha, né? Volkswagen, a França, né? E aí por aí vai. Então, esse é o caráter do capital imperialista. Eu mostrei para vocês e é só entrar na internet. Procure os grandes exportadores de capital no mundo. A Rússia não está lá. Não tem cacife para isso. Até uma das questões que fragiliza ela fortemente. Então, então nós temos que trabalhar. Agora, a China é capitalista, é imperialista. Para vocês terem uma ideia, aí o pessoal fica defendendo, não é imperialista, o pessoal do PCdoB, o pessoal, uma ala aí do PT, que já estão todos eles meio articulados com o capital chinês, com convites, com associações, com negócios, porque o capital chinês corrompe com o capital estadunidense, francês, tudo isso aí, né? Tem seus intelectuais, né? Seus defensores, né? E a Revolução tem intelectuais, né? A Revolução Proletária tem intelectuais como o Pimentel, como o Wagner, como o Setembrino, como eu, todos nós dependurados no pincel, né? Mas, né, a China, para você ter uma ideia, 10% da distribuição de energia hoje elétrica no Brasil está na mão da China, de empresas estatais. Eu analisei isso, dei os dados perfeitos nesse meu livrinho, não é? O Despertar do Dragão, não é? Que analisa o nascimento e desenvolvimento do imperialismo chinês e o conflito dele com os Estados Unidos e as decorrências políticas do fortalecimento do capital chinês no Brasil. Capital estadunidense com seus políticos, capital chinês com seus políticos. Esse livrinho é um livrinho sintético, mas estão aí essas realidades. Então, nós acendemos a luz aqui, 10% disso aí está sob controle chinês, né? E não é só aqui, isso é em grande parte do mundo, né? Em grande parte do mundo. Eles estão aí nos comendo pela uma perna. Nesse livrinho, o Despertar do Dragão, eu até disse que quem estiver interessado está ali no clube de autores. O Bolsonaro disse com razão. O Bolsonaro disse com razão. Claro que não foi ele que disse, escreveram para ele dizer, né? A China não está comprando no Brasil. A China está comprando no Brasil, é verdade, a China está comprando no Brasil. O único problema é que ele queria que monopólio para comprar o Brasil para os Estados Unidos. Ele não estava defendendo o Brasil, ele não queria que a China desse a mordida dela, o imperialismo chinês desse a mordida dela no Brasil, porque tinha que ser monopólio estadunidense. Muito
Muito bem, camarada. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? E gostaria de pedir para aqueles que nos assistiram, teve uma grande repercussão hoje, que continuem nos assistindo aqui todos os sábados de manhã. Trazemos o debate à luz sobre uma perspectiva marxista revolucionária e produzido pelo canal A La Matina pela manhã. Curtam os nossos vídeos, participem aqui também mandando perguntas, compartilhem agora, porque esta foi uma aula de geopolítica, né? E eu gostaria que tivesse mais repercussão também. Eu gostaria de passar para as tuas considerações finais, maestro. Estamos se aproximando aí de 2 horas de programa. O que foi dito, essa minha apresentação eu fiz por escrito, né? Eu fiz por escrito, já foi publicada no site, está publicada no site do Sul 21, né? Do Sul 21, aqui do Rio Grande do Sul, né? Pelo meu grande amigo, companheiro Marco, jornalista do Sul 21. Possivelmente vai sair também, né, nesse belíssimo revista, né, A Terra é Redonda, né? E dessa vez não vai sair, eu escrevo tradicionalmente no Pravda Ru, em português, onde se encontra o meu grandíssimo amigo. A gente se escreve com o nome dele, eu tratei ele de Time. Não vai sair no Pravda Ru, né, por questões lógicas, né? A minha avaliação, ao menos, né, lembrando a necessidade da defesa da Rússia, né, lembra a necessidade das desconfianças que nós temos que ter, que vai me impedir essa reprodução na revista, nessa belíssimo jornal, no Pravda Ru. Então, peço que também, como o meu querido Pimentel, peço que divulguem, né? Divulguem, porque essa discussão tem que seguir, né? Não sei se a minha análise está essencialmente correta, se tem deficiências parciais, possivelmente tem, é uma discussão muito difícil, Eu até ontem tive dificuldade com a nossa querida Nara Machado, que sempre está aqui presente. Ela quase me atirou uma garrafa na cabeça, né? Mas eu acho que nós temos que continuar essa discussão, né? E seguir adiante, né, nessa coisa, porque é uma questão eu temo que essa questão tenha sequelas terríveis para a luta de classes mundial e no Brasil. Então, agradeço a todos que estiveram aqui, não pude acompanhar, né, o nome dos que chegaram, só vi o querido Setembrino, que é uma alegria estar voltando, espero que ele agora esteja em todos os nossos programas, camarada de tantas lutas, né, um combatente, né, singular, né? Então, um abraço para todas, todos e todes. Um abraço a todos e até a próxima semana.